Oiê, ser infinito! Vamos agora então para a aula 2, na qual eu vou apresentar para você o curso. O que é que a gente vai ver aí ao longo desse curso? Simbora? Vem comigo! Então, hoje, aqui, apresentando para vocês o módulo 0, comece por aqui, no qual eu trago uma introdução à terapia com o Cone Hindu. Maravilha, uma introdução ao curso de Cone Hindu integrativo. Na aula 1, apresentação aqui de quem vos fala, eu, professora Jacira Ribeiro. E na aula 2, a apresentação do curso. Então, nesse módulo 0, comece por aqui, é isso o que você vai ter. É importante, claro, me conhecer, muito bom estar aqui falando com você e, claro, saber o que você vai ver aí ao longo desse curso, durante essas 59 aulas. É aula pra caramba, mas muito produtivo, um curso muito completo, tá? Para que você saia daqui realmente pronta para trabalhar com a terapia com Cone Hindu. Simbora lá! No módulo 1, o Cone Hindu. Tá? Então, na aula 1, vou dar aí as boas-vindas a você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao curso mesmo, propriamente dito, porque é no módulo 1 que nós começaremos o curso. Na aula 2, conceito e história do Cone Hindu. Vamos falar sobre como é, o que é o conceito de Cone Hindu integrativo, qual é a diferença e a história, tá, do Cone Hindu. Para que você saiba aí melhor. Então, se um cliente chegar para você futuramente e perguntar sobre, você vai saber o que é e como surgiu o Cone Hindu. Na aula 3, nós falaremos sobre a medicina tradicional chinesa e os ouvidos. Uma aula super importante para a gente entender a correlação entre a medicina tradicional chinesa e os ouvidos. Como os ouvidos são importantes, muito mais do que a gente pensa, tá bom? Na aula 4, vai ter uma aula sobre anatomia auricular. Então, anatomia da nossa aurícula. Porque é no pavilhão auricular, no orifício auricular, que você vai aplicar. Vou abrir aqui um para mostrar para você o Cone Hindu. A gente vai ter teoria, vai ter prática, enfim, tá bom? Na aula 5 do módulo 1, nós vamos ter o Cone Hindu e o elemento fogo. Por quê? Porque eu pego um cone aqui como esse, coloco fogo e aí nós utilizamos esse cone no orifício auricular, tendo aí vários benefícios, tá bom? Bora agora para o módulo 2. No módulo 2 é o módulo metafísica, um olhar além do físico. Como eu comentei com vocês, eu estou na área de terapias holísticas desde 2006, né? Li o meu primeiro livro da Louise Hay, em 2006, para mim aquilo foi incrível. Aí ali eu falei, cara, não é que isso realmente faz muito sentido? Hoje, como eu já comentei com você, eu sou facilitadora oficial do método da Louise Hay e poder trabalhar com esse método para mim é incrível. Por quê? Porque o corpo fala, simples assim. Bom, na aula 1 do módulo 2, vamos ter aí uma introdução à metafísica. Metafísica, além do físico. Na aula 2 do módulo 2, enigmas da mente. Como será que funciona a nossa mente consciente, inconsciente? Na aula 3, a doença na visão integrativa, a doença na visão holística. O que significa a doença? Será que é algo que vem para me castigar? Enfim, vamos observar que não, ela vem para nos alertar, tá bom? A Luísa, ela costumava dizer que a doença é uma mensagem amorosa do nosso corpo, tá? Imagina que tem um amigo ali querendo dar um recado para você, você não ouve, e aí de repente ele começa a falar mais alto, e mais alto, e mais alto. Mas calma que você vai entender isso lá na aula 3 do módulo 2. Na aula 4 do módulo 2, vamos falar sobre o corpo e as emoções. Muito bacana, para que a gente consiga entender como é que o nosso corpo é influenciado pelas nossas emoções. 90% ou mais das disfunções é de fundo emocional. Isso mesmo. Sejam disfunções estéticas, sejam doenças agudas, crônicas,
tá bom? E na aula 5 do módulo 2, vamos falar sobre a relação entre os doshas e as emoções. Dosha, o que são doshas? Quando a gente fala de dosha, a gente está falando do Ayurveda. E o Ayurveda, tá, é uma das medicinas mais antigas do mundo, no qual a gente tem 3 doshas. Mas calma que lá na aula a gente vai falar melhor sobre isso, tá? Muito bem, vamos agora para o módulo 3. O Kona Hindu e os chakras. Kona Hindu e chakras, será que eu consigo aplicar o Kona Hindu sobre os chakras? E a resposta é? O que você acha? Sim, tá? A resposta é sim. Então, na aula 1, introdução ao estudo dos chakras. Você vai compreender, entender, saber quem são os chakras e como eles influenciam o nosso ser. Na aula 2, do módulo 3, a física quântica e o corpo humano. Física quântica, energia, todo o nosso corpo é formado por energia. Vamos entender como funciona aí o nosso corpo de acordo com a física quântica. Na aula 3, módulo 3, estudo sobre os 7 principais chakras. Simbora lá para o módulo 4. No módulo 4, a gente vai ter uma aula sobre anamnese. Será que é importante avaliar o nosso cliente, nosso paciente, nosso interagente? A resposta é? Não ouvi? Sim, a resposta é sim. Então, indicações, contraindicações, como avaliar corretamente o cliente e benefícios do Kona Hindu. Vamos falar um pouquinho aí sobre isso, onde? No módulo 4. Mas o módulo 4, ele vai além de. A gente vai também, na aula 1, saber qual é a diferença entre as nomenclaturas cliente, paciente e interagente. Será que tem diferença? E a resposta é sim, tem, tá bom? Na aula 2, a aula mesmo, propriamente dita, da ficha de anamnese. Inclusive, eu vou mandar um modelo de ficha de anamnese para vocês, tá? Mas lá na aula 2 eu explico melhor, tá bom? Do módulo 4, tá? E na aula 3 do módulo 4, como entrevistar o interagente numa sessão de Kona Hindu. Será que eu avalio ou será que o cliente chega ali e eu já vou colocando o cone? A gente avalia. E aí, importantíssimo, eu costumo dizer que a avaliação é um dos passos mais importantes dentro de uma terapia. Por quê? É em cima do que eu avalio que eu consigo saber o que realmente o meu cliente precisa, tá? Se eu não avalio corretamente, eu não diagnostico corretamente, eu não trato corretamente. Então, hiper, mega blaster, importante. Gente, vamos aula por aula, tá? Porque todas são muito mega blaster importantes, tá bom? Uma é complemento da outra. E agora vamos para o módulo 5. Corpos sutis. Corpos sutis, a gente ainda dá continuidade aí, falando um pouquinho dos chakras, mas a gente vai falar da cartografia da consciência e os 7 corpos. Todos nós somos formados por 7 corpos. E esse que vocês veem, tocam, é o último a se manifestar, tá? Antes deles, a gente tem o corpo espiritual, mental, emocional, energético, tá bom? Então, na aula 1, vamos falar sobre a cartografia da consciência e os 7 corpos. Muito bem. Na aula 2, como o Kona Hindu atua no corpo físico. Na aula 3 do módulo 5, atuação do Kona Hindu no corpo emocional. Na aula 4 do módulo 5, como o Kona Hindu age no campo mental. Simbora lá. E na aula 5 do módulo 5, o Kona Hindu no campo energético. Vamos entender qual a atuação do Kona Hindu aí no campo energético, tá bom? Então, simbora lá agora para o módulo 6. Temos bastante conteúdo, ainda bem, né? A aplicabilidade da técnica para analgesia e reequilíbrio energético. Então eu posso utilizar o Kona Hindu para reequilíbrio energético? Posso. Eu posso utilizar o Kona Hindu para analgesia, diminuir dor? Posso, tá? E é muito funcional. Na aula 1 do módulo 6, nós vamos falar sobre fisiologia da dor. Fisiologia da dor, o que é a dor, tá? Como ela ocorre? Na aula 2, vamos falar sobre os pontos Ashi. Ponto Ashi, o que é isso? Ponto achei. Achei o quê? O ponto da dor, tá? Na aula 3,
pontos básicos no tratamento da dor. Como a gente pode fazer o Conindu, aplicar o Conindu aí no tratamento da dor? Na aula 4 do módulo 6, pontos Beichu. Pontos Beichu, que são esses pontos Beichu? Como eu falei, esse curso aqui é um curso de Conindu que integrativo. Logo, você vai tratar o ser em todos os corpos. Então, você vai ver que a gente tem os pontos Beichu, que é da acupuntura, que a gente pode também aplicar quem? O Conindu, tá? Tendo resultado aí mega efetivos. Na aula 5, aplicação do Conindu nos pontos Beichu, tá? Muito bem, então como aplicar o Conindu nos pontos Beichu? No módulo 7, a avaliação do cliente-paciente interagente. Então, é um complemento lá do 4, tá? Qual a diferença entre as nomenclaturas, que nós já falamos, a ficha de anamnese, como entrevistar o cliente numa sessão de Conindu, tá? Por que eu trago isso 2 vezes, gente? Porque é muito importante essa aula. Muito importante, tá? Então, sim, vou fazer você assistir 2 vezes, tá? Porque é muito importante. A gente tem que entender que a ficha de anamnese é o início para todo e qualquer tratamento. E que eu preciso saber como avaliar corretamente o meu cliente durante uma sessão de Conindu. No módulo 8... biossegurança e bioética. Biossegurança e bioética, tá? O que é biossegurança, o que é bioética? Biossegurança, tá? Segurança da vida. Então, vamos falar sobre quais são normas e regras aí para que eu possa atender da melhor forma o meu cliente, o meu interagente. E a bioética, a ética da vida, tá? Na aula 1, vamos falar sobre o conceito de biossegurança. Na aula 2, conceito de bioética. E na aula 3, ética profissional. Muito bem. Módulo 9. Como tratar? Tratamento. Então, aula 1. Como é o tratamento com Conindu? Vou falar sobre isso com você. Como é o tratamento com Conindu? Na aula 2 do módulo 9, com qual frequência devo realizar a sessão com Conindu integrativo? Gente, lembrando, não pule aula, assista todo o curso, tá? Todo ele é muito importante para que você possa atender o seu cliente, o seu interagente, da melhor forma. Módulo 10, Conindu e aromaterapia. Conindu e aromaterapia, sim. Vamos falar como podemos associar, ó, o Conindu com a aromaterapia e ter resultados ainda mais eficazes. Então, na aula 1 do módulo 10, tipos de cones hindus associados à aromaterapia. E na aula 2, cones hindus sistêmicos. Uau, que maravilha! No módulo 11, materiais necessários para uma sessão de Conindu. Tá, o que é necessário aí eu ter, tá, para poder atender corretamente o meu cliente, paciente interagente? Simbora lá no módulo 11. Módulo 12 é um módulo que vocês esperam pra caramba e eu espero que vocês não tenham pulado para chegar nesse aqui, hein? Módulo 12, hora da prática. Então, na aula 1, dicas, o que fazer antes da sessão, tá? Aula 2, como aplicar o Conindu. Aula 3, atendimento 1, tratando disfunções emocionais. Aula 4, atendimento 2, tratando disfunções estéticas. Como eu falei, a gente consegue atuar com o cone aí nas disfunções estéticas. Aula 5, atendimento 3. Vou trazer vários atendimentos para você, tá? Como atender crianças. Tem como atender crianças? E a resposta é sim, tá? Muito bom para crianças, tá? Eu mesma tenho o meu netinho, coisa mais linda. Quem já me acompanha sabe que eu tenho um netinho, que hoje tem 7 anos. E quando eu faço nele, cara, ele relaxa, assim, que é uma maravilha. É tudo de bom, tá? Só que tem que ter cuidado, por isso que eu vou explicar como fazer, tá? Aula 6, atendimento 4, Conindu para analgesia. Sim, posso usar o Conindu para tratar o quê? Dor física e emocional, tá? Aula 7, atendimento 5, como utilizar o Conindu nos pontos Beichus. Então, lá que a gente falou lá atrás, dos pontos Beichus, a gente vai ter uma aula aqui praticar. Gente, esse módulo aqui, como todos os outros, tá? Assista e reassista quantas vezes forem necessárias. Você vai ter acesso por 2 anos, né? Para este curso, neste curso, tá? Deste curso, então assista quantas vezes forem necessárias, tá bom? Aula 8, autoaplicação.
É possível? E a resposta é? Vamos ver lá na aula 8 do módulo 12. E a aula 9, atendimento em domicílio. Eu posso fazer atendimento em domicílio? E a resposta é? Sim! Mas calma que a gente vai ver isso lá no módulo 12, tá bom? Módulo 13. Cuidados pós-aplicação. Temos que tomar cuidado sim pós-aplicação. E na aula 1, vou ensinar como apagar o cone. Então perceba que é tudo bem fracionado para que você saiba exatamente como atender da melhor forma. Então, novamente, assista quantas vezes forem necessárias este curso. Na aula 2, cuidados e orientações. Na aula 3, o profissional durante o atendimento. Como o profissional precisa, tá? Deve se portar ao atender um cliente. E na aula 4 do módulo 13, os resquícios do Conindu. O que será que tem ali? Será que é cera de ouvido? Enfim, o que é aquilo? Tá bom? A gente vai falar um pouco melhor aí, tá? Lá nessa aula 13, para reforçar o aprendizado de vocês, o seu aprendizado, para que você saia daqui realmente um terapeuta Conindu integrativo. Uhul! E lá no módulo 14, dicas de marketing, tá? Dicas de marketing. Então, aula 1, como divulgar o seu trabalho. Aula 2, como tornar o seu ambiente de trabalho diferenciado. Aula 3, quanto posso cobrar numa sessão de Conindu. E na aula 4, como fidelizar clientes. Uau, maravilha, tudo de bom, tá? Para que você saiba realmente como divulgar o seu trabalho. Gente, além de tudo isso, você ainda tem os bônus, tá? Vamos ter o bônus curso básico de aromaterapia, o bônus curso básico de cristaloterapia, tá? Tô aqui com os meus colarzinhos de cristais, enfim, esse aqui na verdade nem é um cristal, tá? Mas eu tô sempre utilizando os meus cristais, as minhas pedras, tá? E também de geoterapia, tratamento através da terra, mas calma lá. Além dos 2 bônus com convidadas, 2 não, são mais bônus, tá? A gente tem o bônus de marketing, a gente tem o bônus de anatomia integrativa, super bacana, e a gente tem um bônus também super bacana aí, de como precificar, planilha, enfim, super, hiper, mega legal. Aguardo você para que juntos possamos o quê? Alcançar o sucesso infinito. Lembre-se de nunca se esquecer que o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia sim, no outro também. Gratidão infinita!